Gente querida, o mundo é movido a partir dos relacionamentos das pessoas. As relações entre as pessoas constroem o mundo na forma como nós o percebemos hoje. Portanto, a inteligência dos relacionamentos é a base, o substrato de tudo aquilo que a humanidade conseguiu construir depois. E nesse processo de relacionamento acontecem algumas coisas interessantes. Eu quero contar uma história para você que pode lhe ajudar a refletir sobre isso. Dizem que uma bela vez, Michelangelo, o mestre do Renascimento italiano, andava por Roma junto com os seus discípulos, quando Michelangelo localiza no montouro uma pedra de mármore jogada fora, que teria sido desprezada por alguns dos construtores daquela cidade de então. E ele olha para aquela pedra e depois olha para os seus discípulos e faz o seguinte comentário, diz: olha, eu estou vendo aqui um belo anjo. E os discípulos se entreolham e ficam pensando assim, mas o mestre deve ter ficado doido, onde é que está o anjo? E ele vira-se para os discípulos e diz assim, olha, o anjo está ali, naquela pedra de mármore jogada fora, portanto vamos recuperá-la. Eles pegam aquela pedra, levam para o ateliê e Michelangelo se dedica um bom tempo a esculpir aquela pedra e ao final desse trabalho surge um anjo fantástico ali. E ele comenta novamente com seus discípulos dizendo, olha, o anjo estava aí, só precisava tirar os excessos. Essa história nos dá 1 milhão de aplicações interessantes. Por exemplo, por que os discípulos não foram capazes de ver o que Michelangelo via? Outra vez poderemos comentar um pouco mais sobre isso, mas é isso exatamente o que faz Michelangelo ser mestre e os discípulos serem discípulos. Ou seja, os discípulos estão aprendendo com o mestre. Existe uma conversa normalmente comum sobre a inteligência dos relacionamentos que diz assim, tudo que é feito uma segunda vez é fácil, o difícil é fazer a primeira vez. Portanto, a partir desse momento, os discípulos começaram a ver coisas aonde essas coisas teoricamente não existiam, porque Michelangelo os teria ensinado a ver anjos em pedras. Mas aqui nós temos um problema sobre inteligência relacional bem interessante. Muitas vezes, o fato de você não conseguir ver o que eu vejo não lhe dá o direito de me invalidar, nem vice-versa. Quando eu não consigo ver o que você vê, isso não significa que você esteja errado e eu esteja certo ou vice-versa. Do ponto de vista da inteligência relacional, um dos primeiros desafios é nós reconhecermos que nós vemos a vida a partir de nós mesmos. Isso não é o melhor, isso não é o mais verdadeiro, isso não é o único. Isso é apenas uma possibilidade. Quando eu me desvisto da minha prepotência, quando eu me desvisto da minha arrogância, quando eu me desvisto da minha capacidade de pré-julgar a outra pessoa, eu começo a entender que a forma como ela vê a vida, diferentemente da minha forma de ver a vida, representa um excelente espaço de aprendizagem que constrói relacionamentos mais efetivos, mais íntegros, mais poderosos, mais sólidos. E eu diria então um desafio a você. Como é que você se relaciona com as pessoas? A partir da sua visão e de uma crítica à visão do outro, ou a partir de um processo de que, reconhecidas as diferentes visões, a gente se aproxima a partir de um processo de aprendizagem. Portanto, a inteligência relacional, que significa a capacidade que eu tenho, aprendida, de ler dentro dos relacionamentos, cria em nós um novo nível de distinções que torna as nossas relações mais efetivas. Portanto, se
no seu relacionamento com seu chefe, com seu marido, com sua esposa, com seu filho, com seu amigo, aparecem divergências, a inteligência relacional nos desafia a entender por que essas divergências existem. Ou seja, por que eu vejo diferente de você? Se você procurar entender o meu ponto de vista e eu procurar entender o seu ponto de vista, as nossas diferenças contribuirão para a nossa construção de uma relação mais íntegra, mais densa, mais sólida, e não uma crítica valorativa de que eu penso melhor do que você ou de que você pensa melhor do que eu. O desafio da inteligência relacional é transformar diferenças em possibilidades de aprendizagem e, com isso, construir relações mais sólidas. Fique com isso, reflita. Um beijo, a gente se vê. Tchau.